filhos não vêm com manual? E o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes? O mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Olá, muito bem-vindos a mais uma nossa conferência. Estamos agora no Quiçá o Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre paternidade múltipla. Para como todos sabem, as conferências de pais estão acontecendo desde o início da semana, desde segunda-feira, e vai até amanhã às 21h. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever, dá tempo de ver os painéis que já passaram, ficar ligado nos painéis futuros, e vamos lá. Vamos falar hoje sobre paternidade múltipla, falar dos desafios, das coisas boas, falar dos perrengues, das aventuras. E para me acompanhar nesse super bate-papo paterno, hoje estou aqui com o Xande, o papai de gêmeos, e o Adriano, o @pai-de-5. Bom, vou convidar meus amigos agora para falar um pouquinho sobre paternidade múltipla. Hoje temos 3 pais e 11. E muito bem-vindos. Vamos passar a palavra aqui do Xande. Xande, queria falar do pão, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua paternidade, seus filhos. O que manda aí, meu irmão? Eu sou Alexandre, sou marido da Rafaela, esposo da Rafaela. O Maite e o Benício, quase 1 ano e 11 meses, já está aí começando o tempo, está num momento que já está querendo descobrir as próprias vontades. Então, no meu Instagram, a gente compartilha um pouco dos nossos perrengues do dia a dia, que é ter a paternidade de múltiplos, né? O que é ter múltiplos na família, e a gente procura aí passar o bem no nosso Instagram. Legal, legal. E Adriano, fala um pouquinho de você, pai de 5, você tem trigêmeas. Conte um pouquinho dessa experiência pra gente. Exatamente. Como vai, Netinho? Prazer, obrigado pelo convite. Conhecer, é bom estar entre nós, porque normalmente quando eu faço palestra de live, as pessoas ficam surpresas, pai de 5, trigêmeas. Aqui eu estou falando que com pessoas que têm a mesma reação de filhos, 2, 3, então nada como estar em casa. Me apresentando, eu sou Adriano Bisker, na verdade, eu tenho uma deficiência auditiva desde os 7 meses de idade, passei a ser oralizado a partir dos 7 anos, e com isso fui enfrentando as adversidades, me formei em advocacia, profissão que eu exerço até hoje, e o blog veio porque houve uma necessidade de ter informações após o nascimento dos meus 2 filhos. Eu estava com trigêmeos a caminho, não sabia o que fazer, não sabia aonde procurar as coisas, vi que estava em falta, e comecei, por causa da advocacia, que eu tenho um hábito de escrever e ler, comecei a escrever e a coisa deslanchou nesse pai de 5. E, mais uma vez, vai ser show de bola bater papo com vocês.
Muito legal, muito legal. Bom, para iniciar esse bate-papo, nada mais como vocês descobriram essa parte. Eu falo que a gente descobriu aqui em casa nosso segundo ultrassom. No primeiro estava tudo bonitinho, era apenas. Na verdade, o primeiro ultrassom serve para você ter certeza. Dois, ou nenhum. E o primeiro. E lógico, o primeiro não dá para tirar medida, mas o segundo, quando a gente foi fazer o segundo, na verdade, foi aquele da transmissão. Marcado, e esse exame tem que ser feito naquela 12ª, 13ª semana, né? Aí a clínica nos liga falando que o equipamento deu problema, que teríamos que remarcar. Bom, a gente tinha que dar um exame de validade, né? Então saímos correndo, ligando para todas as clínicas da cidade, da região, e encontramos cidade nos ventos a 120 quilômetros. Não conhecíamos a clínica, o médico. Chegamos lá, o médico meio grosso, meio rude, sem saber o porquê a gente estava lá. Aí ele solta essa, por que vocês estão fazendo esse exame, né? Se seu filho tiver alguma deficiência, vocês vão abortar, vão interromper a gestação? Lógico que não. A gente está fazendo porque é parte da rotina dos exames e se a gente se prepara. Caso porém, bom, a gente descobriu porque sua médica mandou vocês virem para cá, porque são dois. Viramos pais de gêmeos naquele momento. E totalmente inesperado, e eu conto essa história. Coisa, né? A gente desceu do prédio naquele dia, sem saber como a gente ia fazer, a gente já tinha um mais velho na época, e vamos ter que trabalhar em 2 empregos, voltar para os meus pais, enfim. Para vocês, como foi a notícia da gestação múltipla? Pode começar o Xande. Para a gente, como nós já estávamos no processo, que nós estávamos, foi uma gravidez bem programada, um tratamento para engravidar. Então, a gente já estava esperando o nosso filho. E no momento que teve a ultrassom, fazer nossa. E o médico olhou assim e falou: são 2. E aí eu fiquei entusiasmado, fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, 2, eu apaixonado por crianças, né? Falei, sensacional. E a minha esposa deitada na maca, ela ficou em choque, ela ficou assim, e agora? Sim, né? E agora o que a gente faz? Né? Então a gente ficou em choque no momento, mas depois foi só alegria receber essa notícia de paternidade múltipla, né? Que legal. Eu lembro quando a gente descobriu, a gente gravou num CD, no DVD, na verdade, colocamos na televisão, quando voltamos para casa, fomos buscar o Arthur na casa dos meus pais, aí mostrando para meus pais, para o meu irmão, para o meu filho, aí eu com o meu filho no colo, filho, eu mostrando na televisão, aqui tem um irmãozinho, e aqui embaixo tem outro irmãozinho. Todo mundo caindo para trás, como assim 2? E você, Adriano, como foi a notícia de 3? Qual deles, né? Porque a cada filho é uma surpresa incrível, né? Mas, na verdade, realmente não tem como não cair para trás, não tem como a gente, no primeiro momento, querer puxar o cabelo ou a barba, como no seu caso, né, Nitinho, de falar, meu Deus do céu, gêmeo, trigêmeo, é uma coisa inevitável mesmo. No meu caso, eu já tinha experiência de ter 2 filhos, e eu falava, eu quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina. Tanto que eu falava, quero uma menina, e pá, já eram 3 de uma vez. Mas vou confessar que a situação foi assim,
E, na verdade, foi todo um processo, a gente passou por diversas tentativas, até que chegamos na fertilização. E quando eu mandei para o nosso médico acompanhando, eu falei, olha, será que a gente está grávida? Falou, gravidíssimo. Vem aqui na semana que vem, que a gente vai fazer o primeiro ultrassom para ver quantos vingaram. E eu nem sabe quando você nem associa. Feliz, que bom, né? Na hora que a gente tentou, ele vem, olha, tem um. Opa, tem dois. Nessa hora, achei mais uma. Quando ele falou achei mais uma, foi uma sensação de sair do corpo. Eu aqui embaixo, aqui em cima, olhando, sabe, não ouvindo mais nada. Aí o médico falou, opa, peraí, já bem, pode conversar, sabe? Eu tô aqui na sala do lado, qualquer coisa, gritem, né? Na hora que ele saiu, eu olhei para minha esposa, ela gargalhava e eu, fudeu, o que vai acontecer? Mas é o que ele falou depois, depois da sua alegria, cai a ficha, sei lá quando cai a ficha de verdade, né? Porque naquele dia que a gente saiu da clínica, eu fui almoçar no restaurante, eu nem consegui voltar para o trabalho, óbvio, fico no restaurante, eu olho em volta, eu olho para minha esposa e falo, você está nesse restaurante? A nossa família vai lotar esse restaurante, não vai ter lugar para ninguém. E aí que começa a cair a ficha, eu falei, gente, foi uma loucura mesmo, literalmente. E assim, as pessoas falam assim, mas eu só tenho um filho, já é uma loucura, já é corrido, dá trabalho. Eu falo, um filho dá trabalho. Gêmeos, é automático ainda, né? Assim, eu falo que tenho 4 filhos pequenos, 4 filhos numa diferença de idade de 3 anos. E é assim, é uma loucura. O nosso dia é extremamente cansativo, trabalhoso, mas extremamente amoroso, com conexão, essa troca, né? Então, para vocês, lógico que é correria, né? Mas conta um pouquinho da experiência de vocês, das crianças em casa, principalmente nessa época de pandemia, né? Que tá todo mundo em casa. Tirando os filhos do Xande, que vai fazer 2 anos, né, Xande? Que, de qualquer forma, ainda não estão na escola. Isso. Como que está sendo esse período com as crianças? Como lidar com toda essa situação, né? Olha, Niltinho, não é nada fácil ficar com 2 crianças dentro de um apartamento. Eu ainda tenho meu trabalho fora, né? Eu faço trabalho nas empresas e acabo saindo um pouco de casa. Mas é muito complicado para minha esposa. Ela fica o tempo todo lá e ela tem uma capacidade imensa de se reinventar nas coisas, de ficar dentro de casa com 2 crianças que está descobrindo tudo, fazendo estripulia para todo lado, que quer subir em tudo, e dentro de um apartamento é muito complicado, né? E como a gente agora está tendo uma certa flexibilidade nesse isolamento, a gente está saindo com eles, somente eles, dando uma voltinha, né? A gente está fazendo uma construção, então a gente vai lá na construção ficar junto com eles. Então a gente acaba tirando um pouquinho do foco ali dentro, porque a gente sente que as crianças ficam muito estressadas. Ali dentro de casa, é muito fácil de você perder a atenção de uma criança. 10 segundos ele já quer fazer outra coisa. Então você inventa uma coisa de 2 horas e em 10 segundos ele não quer mais. Então é bem complicado. Mas a gente vai sobrevivendo e a gente vai passar por isso bem. Ficarão as histórias depois, né? Exatamente. E você, Bisker, como que está a situação aí? Vamos lá, cada dia é um dia, né? Eu acredito que... Não vou nem falar que o pior já passou. Na verdade, no nosso caso, a gente está, de uma certa forma, mais aliviado, porque nós todos aqui em casa pegamos o Covid, e pegamos, foi um susto bem grande, porque até então a gente fazia todo aquele protocolo de quarentena total, isolamento total. Eu comecei a fazer o home office, a gente mal saía. A pergunta todo mundo faz, como vocês pegaram? E, enfim, não sabemos. Foi difícil para mim, foi difícil para minha esposa. Para as crianças foi muito tranquilo.
E, então, de uma certa forma, eu acredito que passamos pelo pior, porque agora, quando você pega uma vez, você não pega de novo. Ah, controvérsia, mas eu entendi que tem estudo que a gente não pega de novo. Então, eu estou conseguindo relaxar mais. Eu acredito que o pior para a gente já passou, mas não significa que já liberou. Agora, por algumas mudanças significativas, sim. Trazer o trabalho para casa, no primeiro momento, pareceu que ia ser uma coisa interessante, se tornou algo um tanto complexo, porque não é, independente de ter um filho, 2 filhos, 5 filhos, às vezes um filho demanda mais do que 3 filhos juntos, essa é uma verdade. Mas foi o que a gente tinha numa rotina muito puxada e tivemos que criar uma nova rotina. Isso foi difícil adaptar, foi difícil a gente conseguir nos encaixar, e, ao mesmo tempo, eu sempre penso que a vantagem dessa pandemia é que, como nunca antes, ao crescimento das minhas filhas, principalmente, eu tive a oportunidade de estar tanto tempo com ela. Nas vantagens e nas desvantagens, óbvio, porque nós somos humanos e tem dia que não é fácil. E eu super entendo a minha esposa. E, então, quando você me pergunta como é que está na pandemia, eu acredito que o pior já passou, porque eu já entendi, nós já criamos uma nova rotina, e a minha preocupação mesmo é a cabeça das meninas, como é que vai ficar. Eu vejo ela nessas poucas vezes que a gente sai, preocupação, a máscara, não encosta em nada, quando que o tal do coronavírus chato vai embora. Então, eu penso que a cabeça da nova geração que é uma preocupação maior para mim e para minha esposa. É fato, né? Não. Ô, Nitinho, só complementando, é muito complicado, né? Os nossos filhos estão no momento da descoberta. Tudo eles querem se aventurar e procurar saber das coisas e ficar 5 meses aí dentro de apartamento, você dá uma limitada, né? Mas vamos nos reinventar. Para você ter uma ideia, os meus filhos ficaram 92 dias dentro de casa, né? Se limitando a ir no terraço, na garagem. E aqui em casa é pequeno, garagem pequena, e mesmo assim conseguimos. Foi loucura. No início, uma atividade diferente todos os dias. Eu tinha a intenção de fazer um diário de bordo, diário, todos os dias mesmo. Só que chegou um momento que acabou as ideias, explodiu a cabeça, o nervosismo, aquela perspectiva negativa de que não estava nada bom, né, do lado de fora. Então, a gente parou, mas conseguiu contornar a situação. Mas foram 92 dias as crianças dentro de casa. E foi complexo, né, porque a gente deu 2 ou 3 voltas de carro, uma delas foi para tomar vacina, né, a da gripe, e é punk, né? Eles cobrando, saudade dos avós, saudade da escola. Bom, mas graças a Deus a situação está tendendo a melhorar. Porém, esse momento ainda não é de afrouxar, relaxar, não. Agora que vem a fase não tão boa ainda, né? Como o Adriano estava já contraíram, né? Então, teoricamente, é mais tranquilo, né? Mas os cuidados vai ficar o legado, né? De você higienizar a mão corretamente, com água, sabão, prestar atenção nos utensílios, na limpeza, na organização. Então, isso vai ficar como legado, né? Para as crianças, principalmente. E uma curiosidade, os filhos de vocês nasceram de quanto tempo? Quantas semanas? No meu caso, desculpa, Nessinho. Não, pode ser, Adriano, pode falar. As trigêmeas foram com 36 semanas. Bom. Segura muito bem. E você, Xande? A Rafa, nós seguramos aí até 38 semanas e 6 dias. Mas a partir da 28ª semana, ela ficou em repouso absoluto, porque o Benício já estava querendo sair, já estava bem espertinho ali, queria sair. Então, 28 semanas ela ficou em repouso absoluto.
E aí, com 38 semanas e 6 dias, nós conhecemos os nossos pequenos. Que legal. Aqui eles nasceram com, eu acho que perto de 33 semanas, e a bolsa do Heitor estourou primeiro. E eu lembro que eu estava trabalhando, Gisele me liga em prantos, estourou a bolsa. Eu, em meia hora, já estava em casa. Detalhe que o trajeto para o serviço é de 1 hora. Em meia hora eu já estava em casa. Então, até arrumar as coisas, esperar meus pais chegarem, meus sogros chegarem, para contornar a situação, pegar o Arthur. Enfim, foi punk. Liguei pro obstetra, falei com ele, ó, dá tempo de chegar? Ele assim, dá. Então, história curiosa, conheço até... Tudo lá em cima, aí não é um lugar de brinquedo, é uma sala. A gente não é quarto de brinquedo. Essa terra, ela estava em manutenção, a pista, né? Estavam reformando ela. Então, estava cheio de parecigas no decorrer do trajeto. E um desses parecigas, aí estava aquela fila, aí eu já encostei o carro lá na frente, falei, vou encostar aqui, quando o cara liberar, eu quero sair primeiro, né? Aí nisso eu encostei o cara assim, ei, não, pode parar. Eu falei, não, que seguinte, minha esposa está em trabalho de parto, a gente só vai ficar aqui na iminência de sair primeiro. Ele disse, não, peraí. Ele já passou um rádio para os companheiros dele e parecia cena de cinema. Ele disse, não, pode ir. Quando o cara só dá uma reduzida, mas pode ir. A gente indo, visualizava um cara lá na frente com colete, tudo com rádio. Ah, o cara da Dobló, pode vir. E a gente seguiu furando o trânsito nesse sentido. Mas foi bem bacana. Depois chegamos lá. Passou a adrenalina, ainda demorou uns 40 minutos, 1 hora e pouco, para realmente ela ir para o centro cirúrgico e dar a luz. E o médico super tranquilo, assim, pode vir para cá, ainda tem mais 10 partos para hoje? Eu quero contar também uma história também do primeiro dia. Eu participei ativamente com a minha esposa, fui todas as vezes, e justo naquele dia que era totalmente uma rotina, eu falei para minha esposa, vai com a enfermeira, porque eu tenho uma reunião, mas tá tudo bem, é tudo tranquilo, porque a reta final a gente vai ir toda semana, né? Conclusão, a minha esposa foi com a minha cunhada, e foi lá, o médico falou, tá tudo bem, tá tudo bacana, e elas sentaram para tomar um café. E nessa, minha esposa falou, eu acho que está acontecendo alguma coisa estranha, né? E minha cunhada virou e falou, tudo, toda essa bolsa. Minha esposa, como assim toda minha bolsa? Imagina, eu tiro toda minha unha, não posso, e eu não posso ter filhas agora, né? E não teve jeito. E voltaram para o quarto, o médico falou, olha, elas já estavam no hospital que a gente ia nascer. Naquele dia, o que aconteceu? O fato de como era um trigêmeo, já estava separado a UTI. E, no nosso caso, a UTI já estava lotada. Não tinha como, por exemplo, coloca 2 no quarto e uma não tem hospital, não tem possibilidade. Conclusão, minha esposa vem para cá correndo e, ao mesmo tempo, vem para cá, mas não, a gente não vai poder ficar aqui, vamos ter que ir para outro hospital. Mas peraí, eu vou para o hospital ou vou para outro? Para onde eu vou? O que eu faço? Nessa fui voando para o hospital onde ela estava. Chegando lá, ela estava calma, mas ao mesmo tempo nada calmo. Tivemos que ir de ambulância. Imagina eu segurando ela, segurando a barriga, me segurando, 6 horas da tarde em São Paulo, rush de um hospital para outro. Mas, enfim, eu falo que era para acontecer, no final deu tudo certo, a gente ficou numa maternidade incrível. E aí agora vira história, né? Vira história. E o lance da gente também, de estar na Bolsa ontem, estava programado para mais 10 dias, mais 12 dias, não me recordo qual era a data do parto. Mas era para ser num outro hospital, mas consegui falar com o obstetra do faria o nosso parto. E ele falou, eu estou em outro hospital agora, vou ligar para o hospital que está marcado, vou conseguir chegar. Então, aí você vai ter que fazer com o plantonista do hospital. Mas se quiser vir para cá, aí a gente faz. Você vem, entra na fila e a gente faz o parto. Então, no nosso caso também mudou o hospital. O médico foi o mesmo, o obstetra foi o mesmo, mas o hospital, o lance que você falou de ter reservado a UTI neonatal, então estava tudo reservado para tal dia, estava igual o check-in hotel, né? Estava tudo certinho. E a gente chegou e mudou tudo, né? Fomos lá para o outro hospital e graças a Deus também deu tudo certo. E você, Xande, uma história curiosa em relação a esse período?
Ô, Niltinho, no nascimento dos meus filhos, Niltinho e o pai de 5 e todos que estão vindo aí, né? Estão nos assistindo. No nascimento dos meus filhos, nós marcamos, foi com horário marcado e tudo mais. E na maternidade tinha um local que abria, né? E no momento de tirar as duas crianças, o médico pediu para abrir. E tinha ali minha família, tinha a família da minha esposa, tinha um monte de gente lá. Acho que tinha umas 18 a 20 pessoas, mais ou menos, para você ter uma ideia. E quando tirou a criança, parecia um gol no estádio de futebol, todo mundo vibrando, foi super legal, sabe? Foi um nascimento muito gostoso dos nossos filhos. Que da hora, que da hora. Agora me falam o seguinte, como vocês lidaram com a situação dos palpites, das pessoas falando coisas indevidas, porque gente adora ver grávidas, as pessoas adoram ver grávidas e falar o que não deve, né? Então, como foi para vocês lidarem com essa situação? Ainda mais situação de gêmeos. Se eu ganhasse R$1 para cada palpite que me dá, você tava milionário agora, viu? Acho que é parte do ser humano mesmo, palpitar, se meter na vida dos outros. Eu acredito que os palpites vieram mais quando eram menorzinhas, recém-nascidas, bebezinhas. Segredo, não é segredo, releva, capta o que você acha importante, o que você não acha, a pessoa não está no seu dia a dia. Então, não vou falar aqui de avó que adora, até porque eles criaram a gente, né? Mas a avó vem aqui, olha, a sua filha está aqui reclamando, está lá chorando. Bom, se eu nem quero deixar ela chorar, deixa ela chorar. Ou, a sua filha quer um leite quente, olha, mas eu quero dar leite frio, porque eu não quero ficar acordando de madrugada esquentando leite, ela vai para tomar com leite frio. Enfim, não tem certo, não tem errado. As pessoas querem dar o melhor, querem falar. Mas palpites são inevitáveis, né? Não tem jeito. Vem cá, vem. Fora dos nossos pais, né? A gente até realmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Nossos pais, a gente dá aquela respirada, dá aquela segurada, tá bom, né? Eu entendo, mas deixa que eu tento me virar aqui. Mas quando vem de fora, que é complicado, né? Alguma coisa aí, Xande, para colocar? No nosso caso também não foi diferente, não. Quando são pititicos, tem um monte de gente dando palpite, isso é normal, a gente tem que saber administrar isso daí, porque acaba sendo normal para nós, né? A gente, no caso de vocês já tinham crianças, né? Já teve bebê, e no nosso caso foi tudo novo, a gente estava aprendendo, eu aprendendo com a minha esposa aprendendo comigo, ela é enfermeira, só que ela falou, olha, tudo que eu ensinei lá nos meus cursos teóricos, na prática é diferente. Então, os palpites aí vinham, a gente absorvia o que era bom e o que não era bom a gente deixava para lá, né? Igual receita para cólica, todo mundo tem uma receitinha para cólica, mas a gente, no momento da cólica, tenta de tudo, né? Exatamente. A receita funcionava, né? Nunca prestei isso. Comigo não está funcionando, né? A gente testava de tudo, né? Exatamente. E assim, o papel do pai, né? Desse pai presente, é evidente que vai acompanhar toda a gestação, o pré-natal, os exames, as consultas. Vocês acompanharam tudo também? Ou teve algum momento que, não é tão importante, mas nesse momento preciso me concentrar em outra coisa? Como foi para vocês? Xande, pode falar. Muito, muito. Eu acompanhei desde o primeiro pré-natal e na última consulta do pediatra não consegui ir, mas eu eu me cobro muito quanto a isso, de estar junto, de estar acompanhando, e você tem aquela sensação de ouvir o coraçãozinho dele pela primeira vez, ver o rostinho, imaginar a criança, imaginar as crianças que estão ali
né? Independente de sexo, se for menino, se for menina, você está imaginando tanta coisa para o futuro e foi sensacional. Então, eu não abro mão de estar acompanhando isso com minhas crianças, com a minha esposa, até mesmo para você ir para um pediatra é um evento, né? Exatamente. Você não consegue ir para um pediatra sem uma programação, sem você fazer um checklist antes do dia anterior. Né? Então, você tem que fazer uma boa programação anterior para você conseguir sair no outro dia. Exatamente. E você, o Adriano, acompanhou bem? Com certeza, né? A gente, a partir do momento que eu soube que viria um trio, enfim, eu tinha duas opções, né? Ou acompanhava, porque tudo depende também daquela rede de apoio que a gente tem. E também não está sendo óbvio, né? Porque aqui eu estou meio que balançando, mas vamos lá, eu acredito que a rede de apoio, não sei se você viu, né? E o que faltou para a gente foi aquela rede de apoio, de levar e voltar. Porque é que a única vez que eu não pude estar presente foi quando a minha esposa finalmente era o dia de mim, e era o grande dia. Mas eu acho importante, assim, que não tem que ter certo e errado, não existe certo e errado. Eu vejo muitos pais que preferem relevar esse momento para o momento oportuno. Que é aquela pergunta que a gente faz: quando que nasce um pai? Na gestação, quando segura na mão, acho que não tem isso, acho que depende de cada um de nós. No meu caso, eu tive paternidade diferente com o meu mais velho, com o meu segundo, e com a menina. Era algo que eu queria muito, muito, e eu não consegui exercer tanto, porque tive o que eu chamo de machismo da mulher, que a mulher assumia aquela maternidade e não deixava o pai. Foi o que aconteceu comigo no primeiro momento. Já com a mãe da Suzana, foi uma situação de que ela precisava de mim. E aí eu pude ir arregaçar mangas e estar sempre presente. Gigi, tá fácil, né? Você tá vendo como é fácil de olhar com o Gigi. Eu tô com medo aqui, viu? Mas eu tô segurando, balançando o microfone, tento aparecer, mas vamos que vamos. E assim, eu estava falando com o Xande mais cedo, o pai, nesse momento, ele é obrigado, literalmente obrigado a participar. Se ele não quiser, ele vai ter que participar. Agora, aquele pai que já está predisposto a participar, acaba sendo uma viagem sensacional, né? Tô vendo aqui o Renato, eu tô rindo muito com você. Vai, vem rir aqui, vai. Eu falo, os ultrassons é um momento mágico para mim, né? Na primeira gestação, eu vibrava, era uma festa acompanhar o ultrassom, né? Ouvir o coraçãozinho, ver todas as medições, eu curti aquele momento a mil, né? Minha esposa ficava meio assim, será que tá tudo bem? Eu falei, relaxa, tá bem, vamos aproveitar o momento. Dos gêmeos, cara, vamos lá, feto A, o coração tá ok, ali, tenso. Medição, crânio, fêmur, braço, não sei o que, tudo bem. Tá, feto B, coração ok, tá bom. Medidas, tá ok, tá tudo bem. Aí eu relaxava, aí acaba o ultrassom. Enquanto não sabia, não se estava tudo bem com os dois, não tinha como eu ficar totalmente feliz, né? Então, perdeu um pouco aquela graça que eu tinha de acompanhar o ultrassom por causa disso. Mas esse é apenas um feeling meu, mas na terceira gestação com a Helena, aí virou festa do mesmo jeito, né? Acompanhar desde o início até o final. E vocês tiveram esse perrengue, enquanto não soubessem que os 2 fetos ou os 3 fetos estava tudo ok, vocês não relaxavam? Xande? É isso. Até aquele exame da nuca que é feito, a gente ficava... fica preocupado. Todas as etapas, quando você tem no múltiplos, eu acho que assim também, não sei se com um só como que é, mas porque eu não sei como que é ter um. Eu vou fazer um aí pra gente saber, né? Que o pessoal sempre fala, né, Niltinho? Fala, poxa,
com um é difícil, imagina com 2. Então, eu vou fazer aí, vou falar com a Rafaela para a gente se programar e ter um filho só. Para a gente ter conhecimento de causa para falar o que é difícil e o que não é, né? Sim, Então, sim. mas a gente sempre Eu passei por isso. fica preocupado com a consulta, com as crianças, até aquele momento que cada etapa é uma preocupação. E chega no momento que ele fala, olha, se nascer, não vai nascer prematuro, vamos tentar manter até tal semana. E cada semana que passava, a gente vibrava, porque os múltiplos, a gente sabe, recém, assim, bem prematuros, né? E então, cada semana que passava, a gente tinha uma vibração. E assim, né? Aqui a gente está falando com 3 pais de múltiplos, então é fácil, né? A gente se entende, né? Falar qualquer ponto, você vai entender o que eu estou falando. E assim, agora para quem está nos assistindo, qual a maior dificuldade para ser pai de múltiplos? Você concorda com a situação, né? A gente sabe que é corrido, é punk, mas tem todo o padrão junto. Né? Quando a pessoa reclama ou fala assim, o quanto você gasta de fralda, o quanto gasta de leite, mas aí eu falo assim, o quanto eu te amo, eu escuto em dobro, o quanto abraço eu ganho, quanto acorda papai eu escuto ali de 2 pessoinhas, festa na escola, dia dos pais, vou me emocionar 2 vezes, vou ganhar 2 presentes, apesar que eu vou pagar, mas... e para vocês, o que vocês têm a dizer em relação à dificuldade em si de ser pai de múltiplos? Xande, deixa eu falar, olha, a dificuldade é aquela coisa que a gente só sabe quando a gente vivencia. Então, talvez a dificuldade que eu tenha com um filho, com certeza com 3 é maior, mas às vezes a dificuldade que eu tenho com 3, provavelmente com um filho seria maior. E dificuldade todos nós temos, em maior ou menor. Eu acredito que, graças a Deus, que no nosso caso, nós não tivemos a dificuldade da questão da saúde, que eu acredito que seja a maior da dificuldade. E as outras dificuldades, a gente, na medida do possível, a gente se vira, né? É a dificuldade, é o cansaço, é a falta do sono, é a financeira, é a preocupação, o que eu quero dar para o meu filho, qual que é o futuro dela. Então, acho que todos nós temos as nossas preocupações, ia falar nossas preocupações. Nossas preocupações, então, aqui no meu dia a dia é querer que, em primeiro lugar, que a saúde esteja sempre presente, querer eu poder oferecer o melhor para minha filha, porque o que eu penso, tudo passa. Dormir, eu vou dormir muito pela minha vida. E a dificuldade naquele dia que eu estou cansado, minha esposa não está legal, e as crianças estão exigindo mais do que naquele momento eu poderia dar. É uma dificuldade momentânea que passa. Então, quer dizer que o problema é que ele põe o pé nas costas e tira de letra, as pessoas brincam comigo que é assim, não é óbvio que eu tenho todos os perrengues no mundo possíveis e mais um pouco, mas temos que fazer uma balança, é o equilíbrio, é tudo muito mais amor, é casa cheia, é bagunça. Ela me acorda de manhã, me cobrindo de beijo, talvez por ser menina também, mas também que as meninas também são muito amorosas, mas não vejo gênero como dificuldade, eu vejo como complexo, e sim, óbvio, não vou falar que é fácil, porque não é, mas tudo passa, não é? Tudo passa. É tudo questão de adaptabilidade também, né? Você acaba se adaptando à situação, né? Vou respirar um pouco, estou sozinho agora. E, Xande, vimos uma mensagem aqui que a titia está na torcida para mais 1, 2 e 3, hein? Se Deus quiser. Viu? Nessa questão aí sobre a maior dificuldade, Nilton, deixa eu só falar. Às vezes, eu dou uma olhada do lado aqui, porque eu quero ver os comentários do pessoal que eu estou olhando no computador, tá? Então, por isso que eu olho do lado aqui, tá bom? Não, sem problema, sem problema. A questão de dificuldade, quando nós descobrimos que eram múltiplos, que eram gêmeos,
uma das coisas que a gente mais ouve. Poxa, agora vai gastar com fralda. Nossa, agora você vai gastar com leite. Você não imagina quanto você vai gastar. Só que quando você está inserido com seu filho, com a sua filha, o financeiro, eu acho que é o do menor dos problemas, porque tem uma carga tão emocional ligado a isso, que atrela você ter que manter uma rotina para as crianças, porque é diferente, você tem que ter uma rotina para os dois, senão ninguém consegue viver dentro de casa, né? Você tem que colocar os dois para dormir, tem que colocar os dois para comer no momento junto, então isso daí acaba tendo uma carga muito, muito forte. E quando a criança está pequena, demanda muita atenção. Você tem que acordar à noite, você tem que mamar, trocar fralda à noite, e isso daí vem o cansaço físico. Com isso, o psicológico afeta também. Então, para mim, o financeiro, que muitas pessoas nos ajudaram com fralda, muitas pessoas nos ajudaram com leite, então, isso daí para mim foi o menor dos problemas. Para mim, a parte psicológica é o que pegou bastante, o cansaço, você tem que dar conta dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa e do seu trabalho. Isso daí me deixou bem, é o que mais marcou para mim no início dessa paternidade. E você falou uma coisa da rotina, né? Aí vem mais um desafio, que é manter a individualidade de cada um. E aqui somos 3 pais diferentes, eu tenho gêmeos, 2 meninos, você tem um casal, o Adriano tem 3 meninas. Então, como que é para vocês essa diferença, né? De manter essa diferença, não, esse desafio de manter essa individualidade, né? Você pode ser que seja mais fácil, Xande, porque um menino é uma menina, então os dois biologicamente são diferentes. Mas no caso do Adriano, que são 3 meninas, cada um tem o seu gênio, sim, tem a sua personalidade. Mas até onde você consegue identificar tudo isso? Ufa, olha, literalmente, ufa, talvez por serem mulheres. Vamos lá, vamos separar 2 tópicos que você estava falando. Em primeiro lugar, rotina é fundamental, rotina de regra. Como o Xande falou, os 2 vão dormir, sim, todos vão dormir junto. Sentar na mesa, a nossa regra é todo mundo sai só quando a última acabar. Até porque gera uma harmonia. Comida é o que tem na mesa. Passando para agora o desafio da individualidade, você já deve ter ouvido aquela velha máxima que filho é igual videogame, a cada fase fica mais difícil. Literalmente, o que fica muito difícil é que são 3 videogames ao mesmo tempo. Eu brinco que eu falo que é videogame, mas não é um jogo, é a real, é o que nós temos. E é muito louco porque, ao mesmo tempo em que elas são muito unidas, porque afinal elas vieram da mesma célula, vamos dizer assim, e separaram, a minha não tão vitelina, separaram, dormem junto, comem junto, as roupas, a gente, pelo menos no meu caso, as roupas de gêmeas idênticas, a gente só coloca para posar para fotografia. No dia a dia, a gente não coloca pelo motivo de que cada uma tem a sua individualidade, de demonstrar. Porque tem uma que gosta mais do rosa, a outra gosta do roxo, não é que eu vou comprar o roxo e o rosa, vai ter o roxo, o rosa e o amarelo, e ela fica um livre para pegar. Então, tem o respeito à individualidade, estimular a individualidade, como, por exemplo, aí eu falo que é nas coisas pequenas do dia a dia, que a gente vê que uma filha demanda uma necessidade muito maior que a outra, mas não significa que eu vou dar mais atenção para ela do que para a outra. Naquele momento que a outra precisa de atenção, a outra vai ter, mas eu percebi que aquela tem uma necessidade, então vamos cobrir naquele papel de pai, de educar, de mostrar e ensinar como ela lidar com aquele sentimento que um dia vai ser complicado para ela, porque quando você tem alguém que está com a emoção à flor da pele, olha, falando na pessoa, sabe, falando na pessoa, tudo bem. Ao mesmo tempo, tem uma outra que é completamente relax, deixa, machucou, ela vai lá, faz assim e está tudo certo.
Então, é respeitar. Claro que aquela menina que faz assim, cai, eu vou falar, tá tudo bem, que ela vai levar e falar, não, vou ver como é que foi a queda, mas eu já entendi que ela já não precisa de tanto apoio, tanta necessidade. E aí, a partir desse momento, é respeitar a individualidade. E cada dia é uma novidade, né? Cada dia é uma briga. Aí a bronca que eu dou numa não é a mesma bronca que eu dou na outra. O que eu ensino para uma não é a mesma que eu ensino para outra. Então, é um desafio, sim, diário, que acho que não acaba nunca, né? Não acaba nunca, essa é a verdade. Mas é uma delícia o desafio. Sim, sim. E aproveitando até o gancho, Xande, fala pra gente o que mais, qual foi a principal transformação, você como Xande, você sendo pai, o que a paternidade de múltiplos trouxe para você? A principal, sem dúvida, é a responsabilidade, né? Eu tenho agora 42 anos e demorei bem para ser pai. E até então você não tinha medo da morte, né? Depois que você tem filhos, a minha responsabilidade mudou muito. Eu penso e falo muito com a minha esposa que eu tenho medo de desamparar eles e deixar eles desamparados. Então, agora a minha responsabilidade como pai, e como marido e como cidadão mudou muito. Eu tenho que ser sempre um bom pai, um bom cidadão, um bom trabalhador, para que tudo isso reflita lá na minha casa e torne meu filho bem, a minha filha bem, porque quando eu não estou bem, isso daí a gente já notou, quando a gente está estressado, alguma coisa assim, uma noite mal dormida, acontece deles não mamarem bem, não comerem bem, tudo isso reflete nos nossos filhos. Então, a responsabilidade é a principal coisa que mudou para mim. Nossa, muito bacana o seu ponto de vista. E você, Adriano? Deixa eu ver que eu peguei toda, porque você estava falando sobre a dificuldade ou sobre o que exatamente? Desculpa, eu não peguei, eu peguei ele falando, mas não sei qual era o assunto. A principal transformação que você, após ser pai de múltiplos, o que trouxe na sua vida? Como pai, a transformação, agora peguei, olha, acho que é bem profundo isso, né? É uma conversa bem de analista mesmo, né? Eu acredito que foi uma evolução do ser humano, eu acredito que eu passei a ver a vida não só, não é egoísta, mas passei a ver a vida através dos olhos das meninas. Vi que tinha um mundo desbravando, vi que tinha muitas oportunidades, e isso me mexeu por dentro. Eu acho que eu tenho 47 anos e eu entendo que eu tenho uma alma, né, vamos dizer assim, muito mais nova. O corpo não, o corpo deve ter um corpo de 60, tá? Porque eu tô acabado, de tanto carregar aqui as meninas, mas eu vejo que eu mesmo me renovei dentro do meu entendimento, dentro da forma, da percepção do que é a paternidade. E eu acredito que, como ser humano, eu evoluí no sentido da forma como tratar o outro, do respeito ao outro, do entendimento de que respeito à etnia, à opção sexual, a forma como aquela pessoa pensa. Olha eu aqui falando com você, tirando a mão dela do fone. Eu acredito que foi tudo uma evolução. Olha, daqui a pouco eu vou dar um grito, tá? Mas é normal. Menina, estou atrapalhando aqui. Faz parte. Faz parte, óbvio que faz parte. E assim, é saber... Não põe, ok. O papel do pai, né, na relação, qual o papel do pai na vida das crianças. Isso é muito importante, né? Você ter essa compreensão de tudo isso. E é muito bacana, juntando as duas falas, eu faço as falas de vocês. É basicamente isso. Você tem um autocuidado maior, você tem uma autorresponsabilidade maior. E o Xande tocou num ponto que é fato. Quando você não está bem, reflete em toda a casa. Você vê que eles estão fazendo mais birra, você vê que eles estão mais agitados. E quando as coisas estão mais tranquilas, poxa, o negócio flui. Então, eu não sei se é assim todos os dias e a gente tem uma paciência, um pavio um pouco mais curto e acaba percebendo de forma mais rápida.
Então, mas é fato, né? Reflete na casa e discutir como administrar essas emoções é também saudável, né? Você poder compartilhar isso com alguém, né? Com a sua companheira, ou no meu caso, eu faço grupos de pais, né? Eu faço rodas de pais, para onde a gente pode conversar de forma aberta sobre diversos assuntos referentes a essa paternidade que muitas vezes, a gente não tem com quem conversar, né? Verdade, verdade, concordo, Nitinho, falou bem. E não cabe as três aqui. Olha eu com as três aqui querendo entrar. E dá um jeito, vai espreme. Calma, calma. O espaço é muito pequeno aqui. Muito bacana, né? No meu caso, os gêmeos são meninos, eu tenho um mais velho, vai fazer 5 anos sábado agora, os meninos têm 3, e a Helena vai fazer 2. Eu percebi a diferença entre meninos e meninas, né? Depois que a Helena nasceu. Né? O Xande já veio isso na primeira. E você, Adriano, como que foi ser pai de 2 meninos, agora ser pai de 3 meninas? Né? Lógico, ó, vai esmagar o papai aí, ó. Eu tô soterrado aqui, tá? Mas vamos lá. Olha, estou bem diferente mesmo. Todo mundo fala. Vocês estão me ouvindo ou não? Estão ouvindo. Então tá bom, estão me ouvindo, eu vou falando. É assim, menino tem sim uma carga emocional diferente da menina. O que eu gosto de deixar bem claro, apesar que eu sou bem presente, eu falo muito com meu filho, eu não estou no dia a dia com os meninos. Então, quando eu vejo o que é uma carga emocional, o amadurecimento, é bem diferente no amadurecimento com a menina do que com o menino, porque pela própria questão da logística, da convivência. Dito feito, eu tenho uma... Opa, peraí, isso aí, né? Filha, não sei se vocês não estão ouvindo. Não, estão ouvindo. Eu não estava olhando, elas foram lá mexendo no microfone. Bom, acabei perdendo o raciocínio aqui, estou apanhando, mas assim, é bem diferente, é muito gratificante. O que eu preciso falar para vocês também, que a idade dos meninos, um tem 14 e o outro tem 12, para 5 anos também é muito diferente. Meninas, eu vou pedir para vocês saírem, tá? Daqui a pouquinho a gente brinca, de verdade, não está rolando. Eu tentei, mas tem algumas pessoas acompanhando, mas não está rolando. Tudo bem, depois a gente vai lá, Nini, vai. Dá tchau pro Vitinho. Você também, Juju, vai lá. E você vai lá, você vai, por favor. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu vou contar para vocês, mudando de assunto, teve uma live que eu fiz, que foi a primeira e a última, porque que eu fiz nesse horário. Eu só passei a sentar lá às 9h30 da noite. A que tem óculos, a Júlia, começou a achar engraçado, subir em cima de mim. Ela começou a pegar, puxar meu cabelo, começou a morder, comer meu cabelo. E eu assim, inteiro, ela do lado puxando meu cabelo. Eu tava querendo falar, toma essa filha que é tua, né? Enfim, lógico que eu não vou fazer isso. E agora, tô aqui falando, derruba o telefone, fala uma bobagem. Mas tudo bem, faz parte. Vou falar mais baixinho, tá? Enfim, agora, sim, tem muita diferença. É muito gratificante poder falar que eu tenho gêmeos, trigêmeas, mulheres, porque só quem tem gêmeos sabe qual é, não é? Vocês podem falar. Se bem que quem tem gêmeos não faz ideia que é trigêmeos, tá? Essa é real. Do mesmo jeito que eu conheço alguém com 4 gêmeos. Você não consegue imaginar. Não dá para imaginar. Do mesmo jeito que quando eu vejo alguém falar, nossa, até 4 gêmeos, deve ser uma loucura. Bom, com trigêmeo já é, com gêmeo já é, ou com um filho também é. Filho, qualquer quantidade, é uma loucura. Agora, eu acho que eu já estou longe da pergunta, né? Como tem meninos e menina, é maravilhoso ter essa oportunidade de ter tudo. Acho que é isso, né? Vou passar a bola. Bom, a gente já está começando a se encaminhar para o final da nossa transmissão. Eu quero agradecer as pessoas que estão interagindo com a gente, e tem muita gente conhecida, gente do Brasil todo. Até falo para vocês colocarem aí de qual cidade do Brasil que vocês estão falando, que estão nos acompanhando, né? Se já conhecia a gente, se não conhecia, está chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. E para já começar a finalizar, as mudanças para a gente sabe, né? Agora,
vocês precisaram trocar de carro? Com a chegada das crianças? Precisaram trocar de carro? Não ouvi, Netinho. Vocês precisaram trocar de carro? Ah, sim. Sim. Com certeza. Na verdade, com certeza também para mim, uma das coisas que me fez criar blog foi a longa pesquisa que eu fiz. Eu pesquisava qual era o carro para SESC, carrinho, por exemplo, carrinho de 3, aí eu vi aquele carrinho que era maior, mas ele não passava pela porta. Eu peguei 2 carrinhos de 2 e de 1, enfim. Foi na busca, mas sim, eu tive que tocar o carro. Tá fazendo muito barulho, olha, porque eu tô com o fone. Pronto, amanhã apareceu aqui. Relaxa, já estamos chegando no finalmente. E trocou de carro. Quando a gente descobriu que estava grávida pela segunda vez, dá para caber mais uma cadeirinha, mas não cabe mais ninguém atrás, né? Beleza, quando descobrimos que era gêmeos, agora a gente precisa trocar de carro, porque não cabe 3 cadeirinhas aqui. E hoje a gente está com uma doblô, e são 3 cadeirinhas atrás, uma cadeirinha no baú, e quem olha assim, 4 cadeirinhas, e não tem espaço mais para... Não tem mais espaço. É só eu, minha esposa, as crianças, e assim vamos, né? Tem que ser. Aí chega na frente da escola, várias vezes. Você faz transporte escolar? Bom, faço, só para os meus filhos. Exatamente. Bom, e assim a gente sobrevive, né? Sim. Tem que fazer. Foi um prazer conversar com vocês. Infelizmente já está chegando no final. Ainda chego lá. Eu queria deixar para vocês dar as últimas considerações, falar o que vocês acharam, dar alguma dica, fiquem aberto para vocês falarem o que vocês quiserem agora no finalzinho. Quer falar, Xande? Pode falar, Xande. Olha, é uma satisfação imensa estar participando dessa conferência de pais, principalmente ao lado dessas 2 feras, que é o Niltinho e o Adriano, né? São 2 pessoas aí que a gente toma como referência na paternidade múltipla. E assim, o que a gente tira da paternidade é quando a gente tiver dúvida, fazer com amor. Se você faz com amor, tudo funciona. Tudo acontece, tudo se resolve, né? Então, poxa, o que é o certo e o que é o errado? Não existe o certo e o errado, existe o que você faz com amor. Se você fez com amor, tudo vai acontecer certinho. Que legal, que legal. E você, Adriano? Em primeiro lugar, peço desculpa por qualquer coisa ali, porque lave com as meninas é algo fora do comum mesmo, mas é que quem está olhando, eu acho engraçado, eu acho meio loucura, né, mas vamos lá, concordo com a palavra que o Xande disse, realmente não tem o certo, não tem errado, tem o seu certo, segue seu instinto, você vai errar, você vai acertar, mas você está fazendo de coração. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente falou um pouco aqui, no nosso caso, que a gente tem múltiplos, a gente tem uma facilidade maior, mas eu acho muito importante que o pai tente conquistar com a mãe do filho aquele teu espaço, mostrar o teu interesse, mostrar a sua vontade, porque a mãe tem um instinto natural de querer cuidar e o pai vai à caça, mas não, hoje mudou, até que a mãe vai para a caça, como o pai também vai, como o pai também tem um instinto materno, paterno, acho que não tem mais uma palavra para definir. Então, o que eu falo para muitos pais que eu vejo, mas eu vejo a mãe fazendo tudo, cara, eu não quero palpitar, porque de palpite tem muito, mas olha, se eu puder te dar uma dica aqui, que eu gosto desse assunto, arregaça a manga, vai você, mostra para sua esposa que você quer participar. É o recado que eu acho que é fundamental para que essa paternidade que está crescendo cada vez mais referência no Instagram. Obrigado porque vocês me seguem, tá? Acho que eu vou continuar nesse caminho mesmo. Como vocês também estão escrevendo coisas maravilhosas, mostrando como é possível sim, mas vocês também passaram por esse processo, passaram pela sua esposa e passaram pelo desejo pessoal de querer fazer essa diferença. E obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, desculpa, galera, quem está no bastidor, ali, eu estou vendo o cara me chamando, estou rachando o bico com vocês, mas
Adriano, foi sensacional. Eu também estava com vontade de soltar as crianças aqui também para subir. Bom, Não faz isso. uma frase que o Marcão fala bastante, né? Mães, deixe os pais serem pais. Né? Aproveitando, falando do Marcão, vou até chamar o Marcão para a nossa conversa, para ele finalizar e fazer o nosso sorteio. Tão esperado, né? Muita gente espera. Será que eu vou ganhar dessa vez? Marcão, você está no sorteio? Eu participo. Opa, Eu participo. Oi, Marcão, salve! Super me identifiquei com esse painel, cara. Hoje eu passei uns apuros aqui em casa com o Ravi, meu irmão, tocando terror aqui na cozinha, com um pote de farinha jogando para cima, assim, eu olhando, Jesus amado. Muito bacana, cara, muito, muito bacana. Agora, galera, eu queria fazer um sorteio, mas antes do sorteio, eu queria chamar o vídeo dos nossos apoiadores, para a gente poder realizar o sorteio. Vamos sortear uma camiseta do Bora Pai, que está lindíssima, e um e-book do Bora Pai. Então, traz o vídeo aí, galera. Filhos não vêm com manual? E o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas, e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes. O mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos sortear aqui, ó. Vou usar o site sorteando já, então vamos lá. 2 números, por favor. 424 e 591. Vamos aqui abrir a nossa planilha. 424. Aqui. Eric Couto Martins, de Guarulhos, São Paulo. Parabéns, Eric. Vamos entrar em contato contigo, cara. Deixa eu só identificar o Eric. Opa. Vamos identificar o Eric aqui. E o outro é o 591. 591. Lembrando que se você já tiver sido sorteado, nós vamos sortear outra pessoa, tá? Opa, 591. Kate Sâmia Pereira, de Angra dos Reis. Parabéns, Kate. Vamos entrar em contato contigo. Lembrando aqui dos prêmios, vamos lá, deixa eu pegar aqui os prêmios. O primeiro prêmio do Eric é uma camiseta do Bora Pai, que tá lindona. E o segundo prêmio é um e-book do Bora Pai, tá beleza? Toca o barco aí, galera. Parabéns pelo painel, parabéns a você que está nos assistindo. E lembrando que logo mais, às 19 horas, tem mais painel, mais sorteio para vocês. Então, não esquece, corre lá, faz a sua inscrição, tá bom? E não deixa de concorrer a esses prêmios. Um forte abraço. Valeu, galera! Valeu, Marcão, valeu. Valeu. Parabéns para o Eric e para a Kate, né? Esses super prêmios aí do Bora Pai. Para quem não conhece o Bora Pai também, um baiano super gente boa, tem o e-book, tem uma paternidade cada vez mais ativa, criativa e participativa junto com João Paulo, o nome do filho dele. Bom, gente, chegando ao final aqui no nosso painel, muitíssimo obrigado pela participação de vocês.
E, ó, eu estendo a minha gratidão a todo mundo da Conferência de Pais. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a vocês que participaram. O Xande acabou de dar uma caída, mas, Xande, muito obrigado pela participação. Ó, tá voltando. Adriano, mais uma vez, brigadão, irmão. Ó, tamo junto. Valeu. Tamo junto, valeu. Obrigadão, Luchinha. Foi bacana mesmo. Amém. Gente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. E mais tarde tem mais painéis, hein? Fiquem ligados. A gente tá de volta aí.